grava aí que eu sou estuprador. Eu sou estuprador agora. Olha, jamais eu estuprar você que você não merece. Olha, eu espero que não. Se é esse o papo, dá, eu te dou outra. Dá que 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 eu te dou outra. Mas o que é isso? Você me chamou de estuprador? Você me chamou de estuprador? Você tem moral? Tá, vagabunda? Mas o que é isso? O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Desequilibrado! O que é isso, vai dizer agora que desequilibrado? você é uma coitada agora. Mas o que é isso? 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 Ainda bem que ela gravou tudo ali. Mas o que é isso? Ainda bem que ela gravou tudo ali. Mas o que é isso? Ainda bem que ela gravou tudo ali. Chora agora, chora agora. E aí, seus putos, beleza? Boa tarde, faz frio em São Paulo, chove pra caralho. Vamos tentar aquecer um pouco os ânimos. Como vocês sabem, a gente tá chegando na época das eleições presidenciais e algumas coisas estão começando a incomodar as pessoas estão começando a ficar com os ânimos exaltados já. Eu adoro a época de eleição, porque é muito barraco o tempo inteiro. Eu queria falar com vocês sobre uma coisa que tem acontecido no Brasil há alguns anos. Uma figura tem surgido na internet e as pessoas insistem em chamar essa pessoa de mito. Primeira coisa, alguém sabe o que é um mito, afinal de contas? Um mito, filosoficamente falando, é uma série de narrativas que eram inventadas por povos antigos, como os gregos, por exemplo, para explicar uma série de coisas que as pessoas não conseguiam entender porque elas não tinham ciência o suficiente para explicar aquilo. Por exemplo, a mudança das estações do ano, a chuva, a morte, a vida, o início das coisas, tudo isso era mito, que forma aquele aglomerado de histórias e narrativas que a gente conhece como mitologia. A gente tem a nórdica, a grega, a egípcia e por aí vai. De uma forma mais literal, mito pode ser uma pessoa ou alguma coisa que fez alguma coisa muito importante e que mudou a ordem das coisas no mundo. Uma coisa meio homérica, assim, Odisseu, na Odisseia, aquela coisa meio a Guerra de Troia, tá ligado? Pode ser nesse estilo. Afinal de contas, a gente precisa pensar no seguinte: esse ser humano que tá surgindo aí, falando uma série de coisas que eu vou me referir como bosta, é um senhor chamado Jair Messias Bolsonaro, deputado federal no seu 7º mandato e tá saindo aí para concorrer à presidência da República pelo PSL, Partido Social Liberal do Brasil. O Bolsonaro, ele tá com uma intenção de votos até grande, considerando que ele não tem apoio político algum, nem econômico. Vamos entender um pouco o que o Bolsonaro tá querendo e se ele realmente é ou não um mito, ou que tipo de mito. Eu vou falar e usar alguns filósofos de direita, liberais, pra ninguém vir aqui me chamar de petista, esquerdista, petralha e coisas do tipo. A minha principal base aqui vai ser a entrevista que o Bolsonaro deu pro Roda Viva, agora no final de julho, começo de agosto, não me lembro direitinho qual foi a data, mas é essa entrevista que eu vou usar como base. Então eu vou analisar alguns discursos do Bolsonaro nessa entrevista para mostrar para vocês no que eles se baseiam ou se eles não se baseiam em absolutamente nada. Primeira coisa que a gente precisa pensar é: o Brasil é um país democrático. Democracia, a primeira ideia de democracia que a gente tem vem dos gregos e significa poder do povo. Literalmente seria isso. Mas foi no século XVIII com o filósofo suíço radicado francês chamado Jean-Jacques Rousseau que a democracia se estabeleceu da forma que a gente conhece. O Rousseau, ele escreve um livro chamado do Contrato Social, onde ele vai estabelecer e fundamentar o que é essa tal de democracia. Para o Rousseau, a democracia ela tem duas formas de ser: a democracia participativa e a democracia representativa. A participativa é aquela mais parecida com a dos gregos, onde a gente interage mais com os problemas da cidade, enquanto a democracia representativa é, na verdade, uma democracia no qual nós votamos em pessoas que nos representam e representam os nossos ideais para que a gente possa ser, de alguma forma, representado no âmbito do poder e do Estado. Dentre os discursos do Bolsonaro, ele tem um discurso muito específico onde ele diz que a esquerda destruiu o Brasil.
Bom, o que é esquerda pro Bolsonaro? Parece que ele não se decide muito bem se a mídia é de esquerda ou se o Lula é de esquerda. Ele acha que as duas coisas estão trabalhando super juntas, o Lula e a mídia. A Globo e o Lula são best friends forever, como todos vocês devem saber, não é mesmo? Bom, essa divisão de esquerda e direita, ela tem uma fundamentação filosófica histórica também. Lá na Revolução Francesa, antes da Revolução acontecer, você tinha uma série de conselhos que aconteciam e você tinha pessoas que se dividiam à esquerda e à direita. À esquerda nós tínhamos os jacobinos e à direita nós tínhamos os gerondinos. E isso dividiu muito bem as duas posições da esquerda e da direita. À esquerda a gente tem pessoas que geralmente são mais progressistas, que estão preocupadas mais com as questões populares do povo e das pessoas que não têm tanto dinheiro. Enquanto a direita ela é mais conservadora e tradicional, e ela está preocupada com a economia propriamente dita. Isso hoje nos nossos moldes de política atuais. Para o Bolsonaro, então, a esquerda é um bando de vagabundo safado que tá a fim de defender os direitos humanos e o que ele chama de bandidos. Afinal de contas, o Bolsonaro, ele se formou na Academia das Agulhas Negras, ele é um ex-militar que aparentemente respondeu a algum processo e foi expulso do exército brasileiro por falta de disciplina. Afinal de contas, o cara que quer governar o nosso país e diz que o país precisa ser super disciplinado já foi expulso do exército por falta de disciplina. Por incrível que pareça, lá em 2002, o Bolsonaro assumiu isso. Nessa entrevista do Roda Viva, ele votou no Lula e ele se considerava um estadista. Quando a gente divide a esquerda e a direita, a gente vai pensar que a esquerda, não necessariamente toda a esquerda, quer um Estado mais forte, enquanto que a direita quer um Estado mínimo, ou seja, um Estado onde você possa privatizar as coisas. Isso é uma política liberal. Hoje o Bolsonaro se diz um cara liberal, ou seja, quanto menos gasto para o Estado, melhor para ele, melhor para o Estado consegue cuidar mais daquilo que para ele, para esse candidato realmente importa, nada mais é do que a segurança da população brasileira. O Bolsonaro em alguns momentos tem alguns discursos bastante radicais, ele é um cara extremamente controverso. Ele disse, por exemplo, para a deputada federal do PT, Maria do Rosário, há uns anos atrás, que ele só não estupraria ela porque ela não merece, ela era muito feia para ser estuprada. Esse é o tipo de discurso que o Bolsonaro faz. Ele tem uma constante briga com os direitos humanos, o movimento LGBT e o movimento feminista. Em alguns lugares, inclusive, o Bolsonaro já disse coisas muito controversas sobre os negros também. Por exemplo, num CQC de muito tempo atrás, ele disse que nenhum filho dele se casaria com uma mulher negra porque eles eram muito bem educados. Se seu filho se apaixonasse por uma negra, você faria? Ô, Preta, eu não vou discutir promiscuidade com quem quer que seja. Eu corro esse risco que meus filhos foram muito bem educados e não viveram em ambiente como, lamentavelmente, é o teu. O Bolsonaro, ele gosta muito de uma coisa bastante autoritária. Se a segurança e a proteção é a maior função do Estado, a gente pode dizer que o Bolsonaro está baseado em um filósofo inglês chamado Thomas Hobbes. O Hobbes escreveu um livro chamado Leviatã, onde ele discursa sobre a formação de um Estado extremamente autoritário. A ideia do Hobbes na época dele era defender a monarquia absolutista inglesa. A família real inglesa da época trouxe o Hobbes, não o Bolsonaro, eu ia falar o Bolsonaro, o Hobbes, pra dentro de casa e pagou todos os estudos dele. Então ele se sentia na obrigação de defender essa família e defender aquilo que eles pregavam. Ou seja, o Estado tem que ser forte, o Estado tem que ser coercitivo e ele tem que garantir a segurança de todo mundo. Porque afinal de contas o ser humano é egoísta por natureza. Como diria o próprio Hobbes, o homem é o lobo do homem. Se o homem é o lobo do homem, então o Bolsonaro tá baseando o discurso dele numa coisa muito simples. Ele tá olhando pra você, meu caro amigo, e dizendo: você é um bosta.
O homem é tão o lobo do homem que o Bolsonaro chama o golpe de 1964 de Revolução de 64. Para ele, a ditadura militar que a gente estuda desde pequeno nos livros de história, na verdade, não foi uma ditadura, mas uma revolução. E os militares teriam deixado um saldo bastante positivo pra gente. Dito isso, o Bolsonaro não pretende de forma nenhuma abrir os arquivos da ditadura, porque ele diz que esses arquivos já não existem mais. Outro discurso bastante polêmico do Bolsonaro é quando ele diz nessa entrevista, e eu cito: "Não pode o pai chegar em casa e encontrar o Joãozinho brincando de boneca por influência da escola. Afinal de contas, a escola tá aqui para construir um exército gaysista e feminazi, não é verdade, gente? É isso que a gente faz nas escolas hoje em dia do Brasil. A gente constrói um bando de viado e sapatão para fazer a revolução para vocês." Piada pronta, senhoras e senhores. Quando perguntado sobre a questão da mortalidade infantil, Bolsonaro respondeu para os entrevistadores o seguinte: Muita gestante não dá bola para sua saúde bucal ou não faz os exames do seu sistema urinário com frequência. Então certos problemas advêm disso e a possibilidade de prematuros aumenta assustadoramente. E cada prematuro por dia gasta uma UTI em torno de R$4.000. Sobra dinheiro para outras coisas. É para jogar na prevenção. Voltando um pouco à questão do Joãozinho chegando em casa. Aliás, o pai do Joãozinho que chegou em casa, né? E encontrou ele brincando com bonecas. O Bolsonaro, ele insiste em repetir a famosa frase do "eu evitei o kit gay". O kit gay nada mais era do que uma série de folhetins explicativos para as crianças nas escolas que diziam que existiam outras formas de amor que não só a forma de amor heterossexual e normativa. Para o Bolsonaro é muito difícil hoje no Brasil ser patrão. Ser patrão é uma coisa muito difícil, gente. Ser patrão é uma coisa assim terrível. Ser patrão te dá uma dor de cabeça absurda, né? Imagina só você ser trabalhador nesse país, que coisa linda e feliz que não deve ser você acordar às 5 horas da manhã com chuva, tipo eu hoje, só que eu sou vagabundo. Você acorda às 5 horas da manhã com chuva, frio, e você precisa acordar e atravessar a cidade para trabalhar. Imagina que legal que deve ser trabalhador nesse país. Aposto que o Bolsonaro vai fazer várias coisas para os trabalhadores do país, várias. A gente não vai poder reclamar de nada quando o Bolsinho for eleito presidente. Mais uma coisa incrível do Bolsonaro: os portugueses não foram culpados pela escravidão, os negros foram culpados pela escravidão. Os próprios africanos escravizavam eles mesmos porque eles tinham muitas oportunidades de conseguir sobreviver num continente esquecido como era o continente africano naquela época. No, God! No, God, please, no! 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 O Bolsonaro tá dizendo que nós, branquelas, descendentes dos portugueses, não temos dívida histórica nenhuma com esses negros que estão aí ralando e se ferrando na vida hoje em dia. Incrível nosso presidente, futuro presidente maravilhoso, adoro. Pra finalizar então, o Bolsonaro ele tá bastante baseado nesse filósofo inglês, o Hobbes. Provavelmente ele nunca leu o Hobbes ou jamais ouviu falar do Hobbes, ou talvez tenha ouvido falar, não sei. Eu posso estar subestimando o cara, porque se alguma coisa ele não é, essa coisa é burro. Afinal de contas ele tá conseguindo crescer nas pesquisas, usando de uma série de artimanhas de marketing, falando um monte de porcaria e falando aquilo que o brasileiro acha que o politicamente correto não deixa falar. O cara é um mito ou o cara não é um mito, afinal de contas? Bom, o Bolsonaro tá aí há 7 anos na Câmara dos Deputados, ele teve mais de 500 projetos apresentados, ou de acordo com um dos entrevistadores do Roda Viva, apenas 170 e alguma coisa, e só 2 deles viraram lei. Ou seja, quando o Bolsonaro morrer um dia, ele vai ficar conhecido pelos memes que os outros fizeram dele, e não pelas coisas que ele fez enquanto um político de direita, ou de esquerda, ou de extrema direita, ou de extrema burrice. É isso aí, pessoal, muito obrigado. Se inscrevam aqui, compartilhem, curtam, me sigam no Instagram e é nóis, eu vejo vocês na próxima. Espero que vocês tenham gostado. Bora filosofar!